e tem... vai fazer o trabalho sobre a Júlia Lopes de Almeida, que estava falando do ânsia eterna. Eu vou compartilhar. Quem foi que falou do ânsia eterna? Agora eu anotei aqui, vi, mas eu... Foi a Júlia, né? Uma das Júlias. Uma das Júlias comentou aqui. E então, eu vou compartilhar com vocês, não vai ser todo o tempo, né? Mas eu vou fazer o compartilhamento, né, do leitor de PDF. E eu quero mostrar uma coisa legal ali que tem, né? Deixa eu ver, share screen. Júlia Lopes de Almeida. Os outros, e tá todos... Toda vez eu mando por e-mail, mando no WhatsApp, boto o link lá no Moodle, o material no Moodle, né? Assim como hoje eu também vou fazer isso. O que eu queria mostrar para vocês é uma coleção que é do Senado Federal, que é uma coleção... O Senado Federal tem muito livro gratuito, né? E eu quero começar mostrando aqui esse opúsculo humanitário, que é o da Nízia Floresta, e que morri de vergonha lendo isso. Uma reação completamente aleatória, que eu escrevi um artigo, citei o texto, em vez de escrever Nízia Floresta, eu escrevi Nízia Figueira. E a coisa está publicada, eu estou morrendo de vergonha. Ontem eu queria me esconder embaixo de qualquer coisa, do tapete, me sentia assim, abaixo do Anus Dog, né? Enfim. Mas o que eu queria mostrar para vocês, tem bastante coisa, né? Bom, tem um texto da Sônia Roncador que eu usei. E tem o... Ué, será que eu fechei aqui? Eu vou só dar uma olhadinha aqui, vou pedir só um segundo para vocês. Tá aqui. Esse aqui, ó, que é o livro que a Júlia referiu, que tem a adaptação, né, para narrativa gráfica, para quadrinhos, que são os contos da Nízia, perdão, da Nízia Floresta, da Júlia Lopes de Almeida, e numa edição muito boa. Eu me lembrava de alguma coisa, eu tenho alguns dessa coleção impresso. Sempre que tem a Feira do Livro presencial, tem um stand do Senado Federal, tem muita coisa legal, né? Então eu recomendo buscar. Por exemplo, eu não me lembro se alguém foi aqui ou foi no outro grupo. Professora, acho que deu algum problema no som, eu não estou te escutando mais. Nem eu. Tá. Nem eu. Tô te ouvindo agora. Agora voltou. Deixa eu ver aqui, eu só vou ver o... Eu vou fazer o compartilhamento de novo. Vê se agora melhorou. Alô? Melhorou, tô me ouvindo. Tá legal, perfeito. Porque eu acho que na hora de compartilhar eu não... alguma coisa eu fiz ali, né? Eu acho que eu não compartilhei o som também. Isso eu me dei conta, uma vez que fui compartilhar vídeo, não consigo compartilhar o som e tem um cantinho que tem que apertar para compartilhar som junto. Mas eu achei que como fosse PDF não teria problema. Mas, enfim, eu recomendo, entrem lá, encontrem várias coisas, tem coisas assim, livros clássicos da história do Brasil. Vocês entrando na Livraria do Senado, vão colocar lá, vai aparecer o livro que eles mandam para casa, o valor é muito razoável e eles não cobram entrega. Mas boa parte deles tem o PDF também. Então, tem, por exemplo, a história da literatura ocidental, que é uma coisa fabulosa, e tem coisas curiosas assim, que eu jamais imaginaria no Senado Federal aparecer, por exemplo, que é a história da Revolução Russa do Trotsky, 3 volumes. Por que o Senado Federal brasileiro fez isso? Sei lá por quê. Então tem umas coisas curiosas assim, que eu achei esdrúxulas, jamais imaginaria encontrar. Quando eu encontrei, fui ver se eu tinha PDF, né, da Ânsia Eterna para mostrar para vocês. Aí eu achei isso. Eu olhava, assim, eu botei história para ver se tinha alguns outros livros de história que eu queria mostrar para vocês. Não achei, mas aí apareceu lá. Que estranho. Enfim. Então, essa é uma coisa que vale a pena. E eu fui lendo os contos, né,
da Júlia Lopes são bem interessantes, né? E aí também é interessante ver a adaptação. Fui atrás, né, por sugestão da Júlia, né? E aí recomendo, assim, dê uma procurada. Tem a edição, só tem ou impresso no Kindle. Não achei disponibilização, mas dá para ver pelo menos assim algum trabalho que ela fez. Se eu achar, se eu tiver a edição, aí depois eu até posso compartilhar pelo menos alguns trechos. Agora, indo para a aula de hoje, propriamente dito, né? O que eu fiz desse material aqui, que eu vou apresentar para vocês, articulei algumas coisas, né? Discutir, apresentar um pouco a trajetória da Júlia Lopes de Almeida, brevissimamente. Depois, essa questão da autoria feminina, eu vou fazer uma nota, vai ficar no material, e aí recomendo buscar outras edições. E eu quero tocar num ponto que tem a ver com a trajetória da Júlia Lopes de Almeida, que é um ponto que se chama a educação, que era chamado por ela, era um problema da época, e por isso também a Nísia Floresta tem bastante interesse, que era a educação feminina. Só vou fazer... Eu tinha errado aqui no PDF, agora editei, pronto. Tá, já está pronto para mandar para vocês. Que é o problema da educação feminina. Né? Assim, tem todo um debate em torno disso, muito importante, porque a partir do fim do século XVIII, início do século XIX, existe uma mudança de concepção daquilo que eram considerados atributos próprios para uma mulher. Então, por exemplo, passou a se considerar como um atributo aprender a ler, o letramento, o uso da escrita em práticas sociais, né? A circulação social. Então, assim, e por que isso é um processo lento e longo? Vou dar um exemplo, né? Quando a gente tem a publicação, né, da Declaração dos Direitos do Homem na Revolução Francesa, é uma declaração dos direitos humanos, mas que não incluía as mulheres. A França não aboliu a escravidão de modo imediato, né? Então, assim, tanto que depois tem a primeira revolta, e revolta vitoriosa, né, que é do Haiti, né, revolta dos negros escravizados que conseguiram, né, uma vitória e que gerou uma espécie de sombra nos países capitalistas do Ocidente, né, com medo de que isso pudesse se repetir, né? O abolicionismo não foi só de origem humanitária, né? Também teve origem econômica. Mas, assim, quanto à questão feminina, começou a ter uma série de manifestações. Então, tem um livro que eu recomendo bastante, que se vocês buscarem na rede, até naquele site que foi referido no encontro de terça-feira, que eu não vou dizer o nome aqui, não, vocês vão encontrar, que é a Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hunt, que é muito legal. Assim, é um livro muito bacana. E para a gente que estuda, ele é interessante, bem interessante. Eu botei ali no chat o nome, porque ela mostra, por exemplo, a importância que teve romances com protagonismo feminino, da Inglaterra, Daniel Defoe, Mo Flanders, do Richardson, Clarissa, Pamela, do Rousseau, a Nova Heloísa, porque começou a ter todo um deslocamento de romances que provocavam a empatia do leitor com o sofrimento e as dores das mulheres que tinham o seu destino definido pelos homens ou tinham situações de abuso. Então, o que eu quero trazer, assim, estou colocando aqui, esse é um problema importante, que envolve uma trajetória de emancipação feminina que vai percorrer todo o século XIX e que ainda é um problema atual para nós, né? A gente ainda ouve, porque eu vou colocar isso assim, que eu não quero ser ofensivo a ninguém, mas a gente ouve algumas manifestações
que ainda acham que a única realização possível da mulher é o casamento, é se tornar dona de casa e é ser mãe. E que um excesso de letramento, uma profissão pública, poderiam prejudicar e ameaçar o casamento. Que criaria uma espécie de desequilíbrio na relação entre marido e esposa, entre homem e mulher, entre o padrão performativo rígido de masculinidade, feminilidade, enfim. Então, a Júlia Lopes de Almeida, ela é importante porque ela traz isso para o núcleo da obra dela, né? Ela escrevia crônicas, que foi uma cronista regular, e ela trouxe isso para o núcleo da obra e também do romance. Então, é muito importante redimensionar isso, porque senão a tendência imediata, se eu ler a Júlia Lopes, é ver uma boa dose de conservadorismo, e que tem, na obra dela, né? Quando ela também tem questões que ela trouxe que renovaram, trouxe problema. Por exemplo, ela tem toda uma defesa do direito ao voto feminino. Vamos lembrar que o voto feminino constitucionalmente só foi aprovado em 1934, na Constituição de 34, mas a seguir veio a ditadura do Estado Novo e o voto feminino foi barrado. Ele só vem a acontecer em 1945. Então, assim, esse é um dado que é importante porque mostra, a gente vai ver os limites disso. Então, eu ia dizer só anunciar isso, né? E depois a gente vai entrar no romance. E aí eu quero olhar os romances, ver as tensões que o romance tem. Então, eu vou voltar essa trajetória. Então, tenho no horizonte de que tem algumas bandeiras que ela levanta que são importantes, né? Você vai encontrar, por exemplo, nessa edição do Ânsia Eterna do Senado Federal, tem uma introdução que fala da vida dela, que fala bem, eu acho que sintetiza bem o dado biográfico. Tem uma edição nova, que é considerada por alguns a obra-prima. Eu escolhi As Vivas Simões, mas a considerada obra-prima dela é A Falência, é um livro de 99, e tem uma edição dos clássicos, é um volume da Companhia das Letras, que é a Penguin, que é aqueles volumes, não sei se tem alguma edição aqui, não está aqui a edição, deve estar na outra sala, mas que é uma edição laranjinha, que tem não vem ao caso de escrever a coisa editorial, mas enfim, A Falência está editado lá, e quem faz o prefácio é o Luiz Rufato, aquele autor do Eles Eram Muitos Cavalos, né, Ferro Brasileiro, enfim. E ele valoriza muito, ele diz que toda a ideia de modernização, de renovação que ela trata. Eu acho que não é tanto assim, eu acho que tem um limite importante a debater. Não é desqualificar, é debater os limites, mostrar a importância, mostrando também limites. Então, tem ali também, ele vai apresentar dados biográficos, assim, ali muito elogiosos, mas não tem tanta fortuna crítica da Júlia Lopes de Almeida. O ponto, ela é uma autora. Eu acho que eu vou voltar a compartilhar o material, acho que é melhor, né, para a gente, que ali tem as citações também. Tá, eu vou fazer isso, eu acho que daí eu vou... A gente vai acompanhando ali junto, tá tudo direitinho. Eu não sei por que a imagem de vocês agora desapareceu. Então, qualquer coisa que vocês queiram manifestar, eu estou deixando aqui o chat aberto, tá? Eu vou fazer uma fala para, sem olhar o rosto das pessoas que abriram a câmera. Eu estou falando uma fala para uma parede branca na minha frente. Então, assim, se eu começar a delirar alguma coisa, alguém me avisa aqui, ou se tem alguma pergunta, ou está muito longo, me avisa aqui. Então, eu vou ao ponto, assim, né? A Júlia Lopes de Almeida, né, vocês estão vendo aqui, eu vou ir marcando. Ela nasce em 62, 1862, e morre em 1934. Então, uma trajetória longa. Um zoom no material, claro, perfeito. Opa, agora eu excedi aqui, só vou te pedir um segundo para vocês. Aqui, até para eu me ajeitar em termos de localização. Melhorou? Tá ok? Alguém dá um ok? Sim, tá. ficou bem bom. Ou pela voz, ou fala, é isso, pode falar também. Falando, eu escuto. Então, ela nasce em 1862, interior de Campinas. O pai era médico, mas e a mãe também letrada. Eles tinham uma escola
Ela tem uma formação letrada desde o princípio por incentivo familiar. Começa a escrever crônica jovem, né? E eu não vou pegar toda a trajetória dela. Quero marcar esse início já de uma origem, então, quer dizer, de família em que o letramento não se dá pela esfera pública, pela escola, mas se dá por um incentivo familiar de uma família preocupada em modernizar a educação. Na terça-feira, nosso encontro de orientação, alguém comentou que vai fazer o trabalho, ou já fez, do Ateneu a partir da história da educação, vinculando com a cadeira do FACED. Eu achei ótimo. E aí, quando eu estava ontem revisando as notas, lembrei muito, porque a Júlia Lopes de Almeida tem isso, a Nísia Floresta, que eu acabei de referir, também uma escola chamada Augusto. A Nísia Floresta, anterior a ela, é mais radical que a Júlia Lopes de Almeida no sentido emancipatório, né? Ela seria do nosso período romântico, enfim, mas mais radical nesse sentido de intervenção. Mas, assim, ela tem essa trajetória que veio da família. Depois ela tem uma temporada e ela, em Portugal, ela casa com o Filinto Almeida. A produção dela é vasta, né? O que é muito curioso assim, nesse casamento? Ele também era escritor e eles se respeitavam. Ele assim, tinha uma espécie de incentivo mútuo do casamento. Ela teve uma pá de filhos, acho 5 ou 6, agora nem me lembro. Mas assim, ela conseguiu ser a primeira escritora brasileira que viveu do que escreveu. Por exemplo, teve a falência, né? Teve um sucesso editorial enorme e a falência permitiu que eles construíssem a casa no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que é no alto, né? Agora está encerrado, né? Parado o bondinho que tinha morrido. E subiu o bondinho, tinha a subida, era uma chácara no alto do Morro de Santa Teresa, eles construíram, e ela passou a ser uma espécie de centro intelectual da Belle Époque brasileira depois que eles voltaram ao Brasil. O primeiro romance dela, não, eu queria só falar uma curiosidade, perdão, do casamento, é que ela foi uma incentivadora nesse ano de 1897, em que foi fundada a Academia Brasileira de Letras. A Júlia Lopes de Almeida foi uma das grandes incentivadoras. Quer dizer, pô, vai valorizar a carreira profissional, vai valorizar a posição do escritor, e é um incentivo num país em que a dominância de analfabetos era um índice de 70% da população de analfabetos, isso sem contar que desses 30%, nem todos tinham pleno letramento, né? Então, a restrição da circulação da escrita era tremenda. Hoje se fala que se publica, se escreve pouco, mas, assim, pensar muito mais do que o 19. Então, ela defendeu a Academia Brasileira de Letras, só que na fundação da academia, ao fazer o estatuto, não previa o ingresso de mulheres. E aí o que aconteceu? O pessoal, os fundadores, Machado era o presidente, ficou presidente vitalício até a sua morte. Os demais fundadores do Machado, eles colocaram, esse que eu grifei em verde aqui no início, o Filinto Almeida, que era o marido dela, e aí ficou uma espécie de acadêmico consorte, né? Príncipe consorte, quer dizer, casado com a escritora. Mas ele também era escritor, enfim. Só para detalhe, né, a primeira escritora a entrar na Academia Brasileira de Letras, que é Raquel de Queiroz, não me engano, isso não tenho dado de cabeça, é 1977. Né? Se pegar assim, 77 agora, né, são 40 e poucos anos atrás só. É pouco tempo, muito pouco tempo. Bom, eu vou aí comentar, assim, eu marquei essas obras, né? Eu não vou comentar a falência, que também é muito interessante, só por uma questão de tempo. Eu quero comentar Memórias de Marta, que é de 88, que é muito legal. Não deu tempo de reler inteiro, né? No fim de semana eu fui retomando. Ontem até fui tarde, assim, né? Na madrugada, que realmente assim curti de reler o Memórias de Marta, porque é escrito em primeira pessoa e a história dela com a mãe depois da morte do pai, né? Leva uns móveis, ela entra em falência e é obrigada a morar no Cortiço. E, de fato, aparecem vários motivos temáticos que depois são retomados no livro do Luiz Azevedo, que é de 94. Então, interessantíssimo. Realmente é um livro muito interessante. E cai de maduro um paralelo da Marta com o Cortiço, principalmente da Marta com as figuras femininas do Cortiço. Entre elas, aquela, que eu acho que tem uma proximidade
muito grande, que é a Pombinha, né? Que é uma situação muito parecida de temática. O livro, vou pular agora a Vilma Simões, depois eu volto, que a gente vai falar especificamente dele. E aí a gente tem o livro das noivas. Depois ela vai publicar um livro das donzelas, a gente pode achar o PDF, que é um livro que reúne crônicas, né, de um dos principais jornais do Rio de Janeiro, que era a Gazeta de Notícias, onde teve Balas de Estalo, Bons Dias, que Machado de Assis participava da Balas de Estalo, depois a Semana, depois o Machado entrou o Bilac. É um jornal de atuação republicana, assim como ela, abolicionista, assim como ela, e depois, é claro, depois da abolição, as pautas mudaram, no caso dela, mas ela tinha alguma coisa que era essa da educação feminina. E aí tinha conselhos para as mulheres. Sugestão, negocie com vocês, né, de a gente ver alguém que já fez o trabalho ou não fez o trabalho, ou quer pensar um trabalho desses para o segundo. Tem uma comparação possível, por exemplo, com a Clarice Lispector, por exemplo, no Correio Feminino, naquelas crônicas que no final dos anos 50 para os anos 60, ela escrevia com conselhos para as mulheres modernas que trabalhavam, desde corte de cabelo, a maquiagem, como conciliar o trabalho com a casa, etc. Né? Lembrando que esse é um problema até hoje da dupla jornada para as mulheres, né? Trabalhar fora e trabalhar em casa, sendo que o trabalho doméstico não é reconhecido como trabalho, né? Isso é uma outra pauta. Mas, assim, esses conselhos são muito interessantes até para pensar a ficção dela. Eu listei algumas coisas, né? Os cuidados da casa, e principalmente esse aqui, como lidar com os criados, né? Isso é uma coisa, assim, da ordem da curiosidade tremenda, né? Vou dar um exemplo de um episódio em que uma criança distrata a copeira quando ia servir à mesa e a avó castiga. A criança fica sem comer, mandada para o quarto, até voltar e pedir desculpas, porque não era assim que se tratava, teria que tratar com respeito. Agora, o que é interessante, é uma lógica de conciliação que não mexe, não regulamenta o trabalho, não organiza. Né? Sempre lembro que o trabalho doméstico só é regulamentado muito recentemente. 13º Fundo garantia os direitos trabalhistas estendidos para os empregados domésticos. Então, isso é muito, muito importante de ver, porque isso mostra algo que é uma categoria, né? Eu não sei quem que já trabalhou isso, mas vocês vão encontrar a publicação, se quiserem buscar, que é da interseccionalidade. É uma categoria que alguns teóricos vêm trabalhando nos Estados Unidos, que é pensar a relação de diferentes categorias que são, né, uma intersecção na região de Ecótone, né? Diferentes categorias que são importantes para pensar as relações de poder. E é essa, por exemplo, contradição que eu não vi na apresentação do Luiz Fato, dessa outra professora que fez do livro do Senado, que assim tem a questão das pautas femininas que a Júlia defende. Mas tem uma diferença de classe social que ela não consegue trazer à tona. Assim como a Júlia apontou, e aqui no próprio romance aparece, tem questões em que apresenta o preconceito racial. Então, são diferentes esferas que nem sempre estão conciliadas no mesmo autor, que é o caso da Júlia. Então, ela tem avanço, por exemplo, na pauta de defesa da condição da mulher para a esfera pública, mas ela perde porque ela não vê, por exemplo, problemas de classes, das tensões, relações de poder em classe social, ou a questão do preconceito racial que excluía ou tentava excluir ou, né, forçar os negros, né, ex-escravos, ou a condição do negro na sociedade brasileira. Então, por isso é importante, por exemplo, ver essa questão, né, dos criados. Né, o Marquês, a gente já falou isso, lá quando a gente falou do Curtiço, o higienismo. Da autoria feminina, já referi ali, e eu vou pular aqui só por uma questão do tempo, e eu quero só trazer um pouquinho, né? Isso vai estar lá no material, está o material depois vai ficar disponível para vocês, que é essa questão da educação feminina, né? Que era exatamente esse termo usado, né?
educação feminina, assim como está aqui descrito. Né? E aí eu citei uma autora, não botei a referência, não, está aqui embaixo, tá? Da Emery, né? Que ela mostra de duas figuras, Anísia Floresta e Maria Amália Carvalho, a diferença de atuação quanto à defesa, né, da educação feminina. E essa diferença é importante destacar, porque enquanto uma, que é o caso, por exemplo, muito próximo da Júlia Lopes de Almeida, propõe uma modernização das relações interpessoais para haver respeito à mulher e uma possibilidade de atuação da mulher nas esferas, né, públicas. Então, ela é uma figura letrada, ela é uma cronista, ela é uma escritora, ela pode atuar, mas também o direito ao voto, também igualdade para o trabalho profissional. Essa é uma pauta que vai ser recorrente. Eu vou dar um exemplo dos anos, poderia vir até recentemente, mas eu vou pegar só um exemplo de uma outra autora, que é a Cecília Meirelles, né? Antes do livro mais conhecido dela, que é o Viagem, de 1938, ela já tinha, se não me engano, 36 anos, quando ela publica o Viagem. Ela era cronista da página de educação. Ela era professora, foi formada como professora, e mais do que isso, ela trazia os ideais da escola moderna, da escola nova. Uma educação laica, então a educação que é pública dada pelo Estado é uma educação laica, quer dizer, ela não é pautada por nenhuma religião, respeita todas. Né? Depois a própria... Cecília tem toda uma dimensão espiritual importante dentro da obra dela, enfim. Respeita as religiões, mas não é a religião que pauta. A religião é algo da esfera das comunidades ou da esfera familiar ou da esfera privada, mas não é algo público. Então, defende uma educação laica, uma educação igual para os homens e para as mulheres, uma condição profissional igual para os homens e para as mulheres, salários iguais para profissões que têm o mesmo status, né? O mesmo trabalho, a mesma profissão igual para a mulher e para o homem, e assim por diante. Ou seja, ela está defendendo uma pauta porque isso não era a realidade. Então, muitas vezes se projeta algo utópico, algo assim, para defender isso. A Maria Amália, assim como a Júlia, defende algo de conciliação. Então, assim, o papel da mulher continua sendo dona de casa, cuidar da casa, tem que aprender a cuidar dos criados, etc. Ela tem que ser o cuidado materno, tem toda coisa desde amamentação, cuidado da criança. Ela é a esposa que tem que respeitar o marido, parará, parará. Então tem toda uma ideia de conciliar isso e de não colocar outras possibilidades de relações interpessoais. E, ao mesmo tempo, a gente tem outras figuras, como a Floresta, que defende mais radicalmente, desde esse momento, ideais que depois a gente revê lá no período da Escola Nova, que é essa ideia da profissão, do trabalho, da atuação e da intervenção na esfera pública. Eu não vou alongar aqui, né? Está ali comentado, depois eu deixo à disposição para vocês, para passar para o romance, senão eu vou ficar lá todo o contexto, não vou falar do romance. E eu vou fazer algo que eu vim fazendo, assim, né? Que é comentar a obra, né? Por que escolher um romance só, não falar também da Falência, não falar de Memórias de Mar? Para concentrar na análise, a gente analisando uma obra, um romance, a gente pode pensar a obra do escritor, e pensando a obra do escritor, a gente pode pensar os dilemas da sua época. Né? Tem uma espécie de círculos concêntricos que vão se abrindo. Né? Então, assim, primeiro dado de uma obra é literalmente ver a forma como ela está composta, construída. E aí, no caso da Viúva Simões, a gente tem, nesse romance, né, de 1995, mas publicado em 97, ela tem uma abertura, tem algo muito interessante de pensar a sua história. Eu vou pegar e vou resumir o enredo grosseiramente. Né? A Ernestina, que é a viúva dos Simões, a Viúva Simões, que é o nome de família, né, de um comerciante com sobrenome, pai português, mãe de origem alemã, ele vem a morrer, não tem nenhum ano da morte dele quando começa o romance. E o romance começa com o retorno de um antigo namorado dela, né, logo depois que ele vai embora, ela casa, que é o Luciano. E aí vem a trajetória de aproximação do Luciano, que queria só uma aventura com ela, depois vai se envolvendo,
ao ponto de ele primeiro pedir que a Sara, a filha, fosse escanteada para que eles pudessem viver a relação amorosa deles. Era a condição que ele colocava e era um falso pretexto para que eles casassem. E ele não tinha intenção de casar. Mas depois ele reverte e passa a admirar, a amar a Sara mais do que a mãe. E aí estabelece uma disputa entre a Ernestina, a viúva Simões, e a filha, a Sara, que tinha de 15 para 16 anos, né, na trajetória do romance. Nessa disputa entre as duas, são duas mulheres disputando. E a viúva Simões afirma isso. Então, vai ao ponto, eu vou ter que dar spoiler, peço desculpas para poder falar da totalidade da obra, vai ao ponto de que na disputa, a Sara tem um momento de revelação, ela perde a ingenuidade dela e ela passa a compreender que a entrada do Luciano era para cortejar a mãe, etc, etc, etc. Ela entende que ela era a única que não tinha compreendido isso até então. Pois bem, tem isso. E aí, quando chega o momento ápice de conflito, tem uma resolução, depois vocês vão ver que eu comento, que é uma espécie de Deus ex machina, é um Deus fora do mecanismo, né? Fora da engrenagem do enredo, vem uma solução externa. Qual é a solução externa? Ela tem um ataque, eles chamam de uma febre dos nervos, uma febre cerebral, e ela depois vai ficar paralisada, ela não vai ter mais reação, vai perder o controle do corpo, vai ficar, diz ali, entre aspas, idiotizada, né? E o Luciano vai embora. E aí a cena final, ela vendo o Luciano partir. Então, entre a abertura e o final, é a chegada do Luciano e do Luciano. Então, eu marquei aqui a abertura da narrativa, depois eu vou mostrar a abertura do romance, não é exatamente a abertura da narrativa, são muito próximas, mas não é exatamente a mesma coisa. A abertura da narrativa é quando vem o Luciano. E aí diz, né, uma cena muito semelhante, vocês vão ver que tem comentários, podem ler depois, a abertura do Primo Basílio, né, quando a Luísa está sentada lendo o jornal, em Lisboa, do Basílio Dessa de Queiroz, lendo o jornal, e ela vê numa nota o retorno do primo dela, o Basílio, que voltava do Brasil e voltava enriquecido para Lisboa. Né? Em Lisboa, eles falavam dos brasileiros, que eram os portugueses que vinham ganhar da América, o Brasil, buscavam a fortuna e retornavam, né, para Portugal para usufruir da riqueza conquistada. E aí os dois têm envolvimento amoroso. Ela fica se perguntando, enfim. É outra trajetória. Tem o problema dos criados, né, lá e cá, né, enfim. O motivo é parecido. Ela está lendo o jornal, é o domingo, um momento de ócio. E aí, nesse momento de ócio, de relaxamento, ela no jornal, ela vê o retorno do Luciano e deseja encontrar. E aí, agora eu vou ler só um trechinho, né, mais o parágrafo inicial e os trechos grifados. Luciano tinha sido seu primeiro e mais duradouro amor da viúva. Cartas, promessas, juramentos, frases aquecidas na mais ardente paixão haviam partido de um para outro nos bons tempos de juventude. Ela era ainda muito criança, ele também. Como se amaram. Entretanto, ela o havia esquecido. Só uma ou outra vez, por qualquer acaso, se recordava dele. Supunha mesmo que nunca mais o tornasse a ver, e que, se porventura isso viesse a se dar, ela não experimentaria a mais leve comoção. E agora, alarmada, só porque lera na Gazeta de Notícias da sua chegada da Europa. Havia 2 dias, já que ele estava no Rio, debaixo do mesmo céu, respirando o mesmo ar que ela. Quando se encontraria, desejava vê-lo. Uma revoada de saudades trouxe-lhe à alma todo o perfume daquele amor passado. Uma revoada de saudades trouxe-lhe à alma... perdão. Parecia-lhe que estivera todo aquele tempo à sua espera, como uma noiva extremosa e fiel. Sim, desejava vê-lo, mas tinha receio. E agora eu queria grifar isso. Receio, nem sabia de que, mas tinha. Afinal, não houvera amado nunca outro homem como amara aquele. Luciano, por que a deixara ele? Que história tê-lo-ia obrigado a abandonar seu amor
Diziam num leviano, volúvel, talvez tivesse sido. O que seria agora? A escrita dela é direta, é fácil de acompanhar, bom de acompanhar, né? E aqui está muito marcado. Qual é o conflito que tem aqui a viúva e que é marcado um conflito bem direto, que vai o tempo inteiro? Ela tem vontade, desejo de ver aquele homem que ela amou e nunca amou outro igual, nem o marido, já está dito aqui nas entrelinhas. Né? E ao mesmo tempo que ela quer ver, ela tem medo. Mas ela não sabe do que o receio. Depois isso vai vir à tona. Né? A razão do receio tem até uma função pedagógica, o romance, para os leitores e leitoras visados. Aqui começa a história, porque é o momento em que tem esse conflito dela, né, entre querer ver, desejar o reencontro, e ao mesmo tempo ter medo do reencontro, temer o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, ela também quer saber o que aconteceu para que houvesse essa cisão entre os dois. Esse é o momento que começa a história, mas isso não é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo começa no domingo, em média res, quando ela está descansando. Eu vou pular aqui. Só explicitar o que eu estou pulando aqui. Eu estou pulando o final do romance, né? Que é uma cena similar. Ela está parada, olhando ao longe, a filha está idiotizada, eu não vou ler, só vou comentar. Ela acompanha à vista, Alto Morro de Santa Teresa, o navio que parte levando o Luciano de volta para a Europa. E aí volta a ficar as duas. Então, reparem, né? Então, é interessante ver. Começa com a chegada do Luciano, acaba com a partida do Luciano. Ou seja, tem uma armação narrativa muito forte que dá o conjunto, dá a totalidade do romance. O romance é bem mais complexo do que isso, mas isso dá, digamos, a moldura, né? O incipit, que é normalmente romanesco, que é o da abertura e o final. Só que o romance ele não começa com a história, começa um pouco antes com a dona de casa. E aí vejam o primeiro parágrafo. Prof, acho que o áudio falhou de novo. Falhou de novo, então vamos fechar o Agora compartilhamento. voltou. Voltou? Agora sim. Acho Tá, que foi uma então. instabilidade na internet só. Pode ser, pode ser. Hoje estava instável. Eu reparei pelo celular que daí, quando cai, ele já entra direto no 4G, né? 3G, 4G. E hoje estava instável. Normalmente tem sido estável, né? Bom, enfim, desculpa. Então, eu vou ler o trecho do romance, né, que dá muito o tom do conflito. Né? Diz assim, apesar de... Essa é a abertura do romance. Imagina, tá abrindo o romance, ele foi publicado, todos eles, a maioria deles foi publicado primeiro no folhetim, depois o romance. Então, está abrindo, abre o jornal, início do romance, a Viúva Simões, primeiro capítulo. Primeira frase, apesar de moça e rica, a Viúva Simões raras vezes saía. Dedicava-se absolutamente à sua casa, um bonito chalé em Santa Teresa. Vivia sempre ali, inquirindo, analisando tudo, num exame fino e demorado, paciente, que exasperava os seus criados. Benedita, a cozinheira preta, ex-escrava da família. O Augusto, copeiro, francês, habituado a servir só gente de luxo. A lavadeira Ana, alemã, de rosto largo e olhos deslavados. O jardineiro João, português, homem já antigo no serviço, e uma mulatinha de 15 anos, cria da casa. A Simplícia, magra, baixa, focinho de fuinha, e olhos pequenos, perspicazes e terríveis. Não era fácil dirigir pessoal tão diferente em raças e em educação. A viúva, modesta, um pouco indolente para os deveres exteriores, consumia ali dentro das suas paredes toda a sua atividade. Em vida, o marido frequentara algum tanto a sociedade, mas depois ele partiu sozinho para o outro mundo. Ela encolheu-se com medo que se discutisse lá fora a sua reputação, coisa em que pensava numa obsessão quase nevrótica, adquirir a fama de menagère exemplar
e não levava o escrúpulo a um ponto, e levava, então, o escrúpulo a um ponto elevadíssimo para não desmerecer nunca o conceito de boa dona de casa. Tinha, em vez em quando, com suas horas tristes, em que a inteligência se revoltava contra a monotonia daqueles meses que se desfolhavam iguais em tudo, sempre iguais. Professor, aqui parou o som de novo, não sei para os outros colegas. Ai, gente, que Eu não, sacanagem. talvez é alguma coisa do fone. Será que o fone não tá mal Bem conectado no ajustado? Note? Vê se melhorou, estou aqui tentando. É que daí sempre tu volta depois, dá uma falha e daí quando a gente avisa tu volta rapidinho, então Mas não sei. quem sabe, eu deixo sem compartilhar o som, só vou lendo, depois vocês pegam o material. Eu faço uma leitura bem dramática, eu prometo. Pode Assim, ser por mim. pode Pode ser? ser sim, pode ser. E daí eu. Aí a gente não tem essa falha. Poxa, bem no meio da leitura, entusiasmado, mostrando a dona de casa, uma cena assim tão exuberante, tão bacana que Pois ela é é. por dentro da casa. Nossa! ah, e aí o ponto que eu parei, só pegar, que era mais um ponto que eu paro, eu cortei um trecho, né, para pegar, que diz assim, né? Ela tinha a sua filha Sara, que era conforto e agonia. Nossa, a descrição da filha. A filha é um conforto e uma agonia. Né? Por causa dela, renunciava aos divertimentos do mundo, exagerando as suas ambições, atribuições caseiras. Tinha medo, ela, viúva, Simões, tinha medo de se apaixonar um dia. Fugia do perigo de amar, de trazer para casa, para o gozo do seu corpo e da sua alma, um padrasto para a filha, um estranho que tivesse que repartir os seus cuidados e as riquezas. Nossa, né? Ela tem medo de trazer para casa, e aí veja a expressão, para o gozo do seu corpo e da sua alma. Então ela é, né, dona de casa, mãe e viúva, ou pela ordem, ela é viúva, continua dona de casa e é mãe. E isso se opõe, e o receio dela é de que essa lógica, que está no cuidar de casa, fosse ameaçado pelos desejos que viessem suscitados por algum namoro, por alguma paixão, e ela fosse trazer isso e ameaçasse essa estrutura. Ponto 1. E outro, ela tinha muita preocupação com o conceito público. O que os outros dizem de mim? Qual é a imagem que os outros têm de mim? E se os outros me verem e eu não sou tão boa dona de casa, o que vai ser da minha reputação e da minha filha? Enfim, vejam qual é o tipo de dilema. Então, é um dilema bastante simples. O que eu quero comentar nessa abertura do romance? É de que aqui no primeiro parágrafo é de uma riqueza para análise tremenda. Ela é moça, a gente já entendeu que ela é moça, pode se apaixonar, pode gozar do seu corpo, da sua alma, se tiver novo namoro. Ela é rica. Ela tem uma fortuna, uma herança de mais de 400 contos de réis. Vocês podem ver, ela não vai trabalhar na esfera pública, só trabalha na esfera doméstica. Os rendimentos, a preocupação com o ganho da vida não aparece, nenhum ponto. De gastar demais, não aparece nenhum ponto. Nada. Então, ela é moça e rica. Agora, ela é dona de casa. Um bonito chalé em Santa Teresa. E aí vejam a descrição dos criados. Aquele texto que eu botei num texto que eu recomendo, quem tem interesse nesse tema, da Sônia Roncador, que são os criados na obra de Júlia Lopes de Almeida, e ela tem um bom tempo de análise especificamente da Viúva Simões. Vou pegar a ordem. A cozinheira é uma ex-escrava. Depois, né, a gente tem um copeiro francês, que é o Augusto, que depois vem a se apaixonar, vem a se relacionar e foge com a Simplícia no final do romance. Já estou dando todos os spoilers possíveis da história, para quem não leu. Os dois vêm a se juntar e vêm, mas ele é um copeiro francês. Lembram do Quincas Borba? Ele troca, né? Ele tem um copeiro francês e um cozinheiro espanhol, ou o contrário, não me lembro. Mas, assim, ele troca os antigos escravos que ele tinha de Minas Gerais, quando ele ganha herança, chega no Rio, na mansão do Botafogo, porque tinha uma coisa da europeização da elite.
Eu vou seguir, depois eu vou falar um pouco mais dessa europeização. Depois tem a lavadeira alemã. É de origem alemã, porque depois mostra, ó, da região de Petrópolis, que é o processo de colonização alemã que foi feito, né, no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis. E depois, para fechar, tem o jardineiro João, que é um português, jardineiro de muito tempo na casa, morava uma espécie de agregado, morava numa casa próxima, e tem uma mulata. Então, a gente tem uma negra ex-escrava, que é a cozinheira, a gente tem um copeiro francês, que é o Augusto, a gente tem uma lavadeira, que higienicamente recomendava que não se mandasse para as lavadeiras na rua, porque podia haver doença. Então, tinha uma lavadeira em casa, que era a Ana, que reclamava dos salários, dos ordenados, como dizia. Tem o jardineiro, que é o João, que cuida com esmero e carinho, e apaixonado, dizer não, encantado pela menina Sara, etc. E tem a Simplícia, que é uma mulata. E aí diz que é uma cria da casa. Eu venho estudando há algum tempo essas personagens, tipo cria da casa, porque normalmente elas trazem uma história de violência de origem, um apagamento da origem familiar. Nenhum desses tem história ou família apresentada de modo largo no romance, né? Todas elas são marcantes. Depois ainda vai ter mais uma personagem similar, né? Mas assim, o que eu quero marcar tem algo que vem da origem, né, que vem lá da Sociedade Brasileira Escravocrata, e tem uma passagem de alteração da lógica do trabalho com a imigração de novos trabalhadores de origem, né, europeia. Tem um texto do Luiz Felipe de Alencastre que mostra, de 1850 a 1870, o aumento exponencial que houve na população do Rio de Janeiro de imigrantes europeus, principalmente portugueses, que vinham trabalhar. Isso a gente poderia ver lá no João Romão, do Curitiba. Pois bem, essa é a abertura. E ali está dado o núcleo da história. Eu não vou... teria outros momentos de análise, né? Assim, por exemplo, o capítulo 3 tem algo que é muito interessante, que é o Luciano falando com o Rosas, eles conversam, e aí o Luciano já fala do medo que tem, da beleza provocante da Ernestina, aqueles olhos que o tocam. Mas no capítulo 3, os dois aí saem a caminhar e ele fica espantado com a mudança que houve nesse interregno, né, em torno de aproximadamente 20 anos, 18 anos, nesse interregno entre a partida dele para a Europa e o retorno, em que ele não vê mais na rua os indícios da escravidão. É interessantíssimo isso, porque está marcado o preconceito, está marcado uma naturalização, e está marcado na Belle Époque do Rio de Janeiro, essa urbanização, principalmente depois da República, em que os pobres são expulsos do centro do Rio de Janeiro para a periferia. Saem dos cortiços e das casas de pensão e vão para as favelas, vão para a periferia. Tem proibições de circulação, tem trajes adequados no ambiente para andar nos centros, não eram presos como vagabundos, mandados para fora. Então é interessantíssimo ver isso. Então, tem vários pontos interessantes, como, por exemplo, esse, ou também de olhar e analisar a figura da Simplícia, o modo como ela circula na casa, ela não só, né, pega as coisas da patroa e desafia, como ela imita, ela arremeda, ela quer ser igual. Tanto que quando está sozinha com a cozinheira, a Benedita, ela chama a Ernestina, a Viúva Simões, chama de mamãe. A Simplícia chama de mamãe. Então tem uma espécie de ambivalência nessa condição, que a gente não sabe a história, em que é ao mesmo tempo patroa e ao mesmo tempo é mãe. Depois ela vai romper, né? Vai se afastar, vai ser com Augusto, né? Então tem vários pontos interessantes. Mas eu vou dar um grande salto, que já são 11h30, e a proposta é nunca alongar tanto, né? E depois eu abro para comentários e a gente conversa quando a aula normalmente fica melhor. Tem um episódio, né? Eu só vou resumir. A Ernestina mandou, muito pelas tensões do Luciano com a Sara, tinha repulso, odiava, ela era a cara escarrada do pai, o problema de tirar o luto, tinha que ficar 1 ano de luto, ela queria tirar o antes e tirou. Primeiro tirou o retrato do ex-marido da sala para mandar para a casa da Josefa, que é outra figura que veio da escravidão, que era a antiga ama,
bota de novo o retrato no lugar. Mas todas as intenções, ela manda a Ernestina, manda, né, a Sara, junto com a amiga, a Georgina, para Petrópolis, na casa, né, de uma parente. Pois bem, lá são 3 meses. Não, assim, tem momentos em que tem um resumo da história, uma espécie de sinopse, anda mais rápido. E a casa vai ser alterada, vai ser bastante transformada nesse interregno. E também lá a Sara muda. E a Sara, quando novamente o Luciano vai encontrar a Sara, e ele fica afastado um tempo, porque a viúva não queria recebê-lo em casa, ela estando sozinha, porque tem a sua imagem pública, etc., queria esperar o casamento, etc. Quando ele volta a reencontrar a Sara, encontra a Sara sem luto. E a Sara ela parecia mais o pai, né? No corpo e na aparência, loira, clara, uma exuberância, uma vitalidade. E ele começa a ficar encantado com a Sara. Vão no Malha de Massas, eles descobrem que ele está amando a Sara, e aí depois, na cena, no capítulo seguinte, é um episódio com a Ernestina, que descobriu que o Luciano gosta da Sara e é correspondido. Ela chama o Luciano para a casa da antiga ama, a Josefa, que vivia como uma agregada, ela cuidava dessa casa, ela pagava essa casa, e pressiona o Luciano para que peça para o Eugênio Ribas, que gostava e cortejava a Sara, para que o Eugênio case com a Sara e tire a Sara de casa. Primeiro, era o Luciano que pedia para a Sara, né, sair de casa, né, ser casado, para que ela fosse casada pela Ernestina. Agora é a Ernestina que pede, a viúva Simões, para que a Sara case e saia, porque ela não quer concorrência. O Luciano fica encantado, dá uma ideia, nesse capítulo em especial, de que a Ernestina é uma mulher, ela tem 30 e tantos anos, é jovem, rica, mas de uma beleza exuberante, mas de uma sensualidade. E ele descreve uma típica brasileira, né? Não dá ideia como que é a morena, como que é, ele descreve uma típica brasileira. Tem algo que ressoa naquela coisa da brasileira, do Aloysio Azevedo, da mulata, e ela é sensual. Então, assim, a dona de casa que recalcou, e eu vou usar literalmente a coisa do desejo recalcar, bem freudiano, vem à tona e explode de uma força, de uma violência que o domina. O Luciano olha para ela e fica mesmerizado com o olhar cheio de fogo e paixão que a Ernestina tem para com ele. E, ao final, ele seduzido por ela, encantado por aquela vitalidade feminina, ele cede à vontade dela. Mas quando fica sozinho, não consegue. Porque começa a lembrança da Ernestina a si e começa a vir a lembrança da Sara. E aí eu vou ler o trecho, né, que diz assim, né, se a Ernestina era para ele a mulher de fogo, que lhe queimava a carne, a filha era a mulher de luz benéfica, que iluminava o futuro. E ele amava ambas, uma com sentidos, outra com coração. É super curioso, porque o romance ele apresenta uma dicotomia entre o desejo sexual, volúpia ardente. Lembrem de Satânia, do Olavo Bilac, aquela descrição daquela volúpia, daquele desejo. E, do outro lado, o amor. Uma coisa é o desejo sexual e outra coisa é o amor. Admiração, afeto, desinteresse pelo desejo sexual, desejo de casamento, que é o que o Luciano disse. Com a Sara, ele queria casar. Com a Ernestina, ele queria uma relação sexual, queria, né? Como se houvesse uma cisão entre as duas esferas, entre casamento e desejo. Essa é uma coisa que, ao longo do romantismo brasileiro, tem um conto Machado chamado Confissões de uma Viúva Moça, que é salvo engano, a gente sempre tem coisas ainda achadas do Machado. Se não foi nada achado, é o único conto que o Machado escreveu narrado por uma mulher, pelo ponto de vista feminino. E nesse conto, a viúva diz, ela confessa porque que ela se isolou, saiu do Rio de Janeiro, e ela foi parar, né, em Petrópolis e se isolou durante 2 anos. Ela conta em cartas, como se fosse um folhetim, é um conto fatiado, como se fosse um folhetim para uma amiga.
ela vai contando como se fosse um romance político. Por que ela se afastou? Ela diz, se tu pensaste como Édipo, que o enigma era um homem, acertou, porque eu me afastei por causa de um homem. Apareceu um cara, enquanto ela ainda era casada, o Emílio queria seduzir. E o marido morreu, ela ficou viúva. Quando ela ficou viúva, o cara deu no pé. E ela diz, olha, ali eu aprendi a separação entre esse amor, desejo de índole romântica, de entrega, né? Tem um crítico que chama ela da Bovary Mirim. Ela é como uma Madame Bovary Mirim. Mirim porque ela não foi até o fim do desejo, até a realização. Né? Ela não conseguiu ter o levante, aquela coisa de vamos enfrentar as estruturas, as instituições. Né? Então, ela é uma Bovary Mirim. Mas o dilema é o mesmo que está aqui, na Viúva Simões, explicitado numa coisa que é a relação com a filha. Isso é um ponto. Quanto à forma de narrar, depois eu já vou para o desfecho e a gente para. Quanto à forma de narrar, é curiosíssimo. Porque, de um lado, nós temos... de um lado, a gente tem aquela coisa da descrição da casa, uma rotina que, se a viúva acha entediante, ela tende a ser entediante, que é o dia a dia, o cotidiano. É o cotidiano de cada dia, o que vai acontecendo, na trivialidade. Ela gerindo a casa, os conflitos, né, domésticos, os criados, que nem diz ali, né, enfim. Mas, de outro lado, tem algo excessivo. Essa cena da Ernestina falando é excessiva. Então, tem uma espécie de excesso de transbordamento emocional que aparece em vários momentos. Quando a Sara vê na sala de casa, os capítulos antes, a mãe conversando com o Rosas, a pedido do Luciano, ela entra num surto, sai a correr pelo pátio, arranca, grita, arranca a folha. É um excesso na reação, porque o Rosas era o inimigo jurado do pai e ela mantém. A Ernestina aqui é excessiva. E aí vem o excesso maior, que é o capítulo seguinte, e eu vou ler o trecho, que é a conversa mãe e filha, as duas se adivinhando no olhar. São duas mulheres que amam o mesmo homem, e as duas disputam. Qual é o agravante melodramático? É a mãe disputando com a filha. Então, vocês imaginem o apelo dramático que tem isso. É folhetim, é folhetinesco, a coisa assim da intensidade folhetinesca, muito interessante. E aí, o capítulo em que as duas estão conversando, que é a última conversa que as duas têm, vem assim, a Ernestina dizendo, abandona-se, eu vou tentar dar a voz de dramalhão mexicano, né? Abandona essa ideia, tens um futuro tamanho, amarás depois outro homem, mais novo, mais belo, mais digno de ti. Eu é que estou no fim, eu é que já não tenho esperanças, e que morrerei se ele me despreza. Sara, com o rosto voltado para fora, não respondia. Ernestina suplicava-lhe. Olha para mim. Não imaginas o sacrifício que eu tenho feito para te esconder este amor. E ele é tão velho no meu coração. Quando eu te gerei, quando te sentia nas minhas entranhas, ou que te suspendia no meu seio, ele já palpitava em mim, com o mesmo fogo, com a mesma violência. Sara voltou os olhos para o retrato do pai, e duas lágrimas grossas rolaram, deslizaram devagar pelas faces, surpreendendo a dolorosa piedade que aquele gesto exprimia. Ernestina murmurou, respeitarei sempre teu pai e procurarei, por todos os modos, fazê-lo feliz, se o meu coração era de outro. E hás de ser tu, minha filha, que me roube a aventura desta menina, desde menina eu sonho. Sara, eu sou uma louca. Na minha idade as paixões são assim, levam a desatinos. Como é cruel a velhice. Ela tem 38 anos. Como é cruel a velhice. Tu és tão feliz, minha Sara. Ernestina, cobrindo de beijos, a mão gelada da filha foi contando tudo abaixo.
e precipitadamente. Revelou assim, numa doidice indiscreta, as promessas, as exigências de Luciano, os seus conselhos e até seus ditos ferinos contra a filha. Já exausta, eu também, Ernestina deixou-se cair sentada na alcatifa. Então, Sara levantou-se, atravessou a sala sem olhar para trás e saiu. A mãe ficou só, com o rosto sumido no estofo do feuilleton, soluçando como uma doida. Eu tentei dar uma coisa dramática, mas para dar a ideia desse exagero, como o cotidiano se desfaz e vem toda a dramaticidade, quase assim novela mexicana. Porque esse descompasso rítmico, ele é muito revelador. Ele é muito legal de analisar. Pela seguinte razão, quando a gente pega um Madame Bovary, né, do Flaubert, e a comparação, né, alguém falou da comparação, de fazer comparação, se podia, façam, porque às vezes a comparação ela é produtiva, né? Agora eu não me lembro qual era a comparação, não me fugiu a memória, era Ofélia com... Quem que lembra? Era a possibilidade de comparar a Ofélia... A Pombinha, é do Caio. Pombinha, do Caio. Muito legal. Então, assim, se revela, é legal. Porque a questão da Madame Bovary, reparem que a Madame Bovary ela tem aquele cotidiano cinzento. Tem um autor que diz que nada acontece. A cena de sala de jantar, a Emma almoçando, jantando com o La Emma, jantando com Charles Bovary, com Carlos, os dois jantando, aquele médico de província medíocre, mediano. A gente olha quase assim, ele está em preto e branco e ela é colorida. A Emma tem uma vitalidade. Se a gente olhar, as duas coisas estão postas lá. E ela sonha com uma outra vida exuberante, de aventura, de amor, uma vida intensa para além daquele limite cinzento. Se eu olho aqui, o dilema está muito parecido no livro. Eu tenho a vida da Viúva Simões, ela recalcou todo um desejo, uma intensidade, e nesse momento tem um gesto dela se levantar, de explosão, que depois deixa ela exausta, em que ela perde o controle. E ela perde de tal modo que ela fala, inclusive, o que não deveria falar. Ela tem uma embriaguez da revelação, de uma, não fúria no sentido de raiva, mas na fúria de um desejo, de algo que ela vinha recalcado, vinha ameaçado, que explode. Eu vou contar do que eu lia, nunca aconteceu isso comigo, mas às vezes, digamos que a pessoa bebesse um vinho, bebesse uma cerveja a mais. Aquelas pessoas que vocês já devem ter visto, alguém que bebe a mais começa a virar falante. O tímido que de repente se revela começa a falar coisas. E muitas coisas que não deve. Normalmente fala e depois se arrepende amargamente. Mas aqui, assim, foi o que aconteceu. Ela teve uma coisa. E aí dá esse descompasso entre um chão mais de índole realista, vamos até falar de traços naturalistas, e do outro lado, quando vai chegar nessa coisa do desejo, ela é dramático. E tem uma coisa moralista ao final. Porque tem um Deus ex machina, né? A Ernestina, no capítulo seguinte, que é o último capítulo em que ela aparece, se manifesta, a Sara, né? Ela vai se dando conta. Lembra muito o episódio, depois da cena do Minstrel, a Pombinha em casa está escrevendo cartas, né, para os homens. E a carta do Bruno, lá da... Ai, qual era o nome dela? Acho que começa com um S, agora me fugiu. Que tinha ido embora. E ele está escrevendo uma carta pedindo que ela volte. E aí a Pombinha olha para eles, dá conta. Perdão, não. O Azevedo, apesar de ser curtista, não fala essa linguagem. Puxa vida! Estes homens correm atrás das mulheres, né? Parece um poema do Drummond, né? O bonde vai cheio de pernas, brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Perguntou meu coração. Meus olhos não perguntam nada. Ela se dá conta, poxa, os homens correm atrás de mulheres. À tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O lado do poema de Sete Faces, né? Ela se dá conta, esses caras, eles estão vivendo, perseguindo o desejo. E ela começa a se dar conta das cartas que leu, ela começa a se dar conta do que é o casamento. Ela vai casar, só que não dura o casamento, ela começa a ter amantes. Até que o marido pega e devolve ela para a mãe.
Aí depois a Pombinha vai com a Leonie, e aí ela vira uma cortesã, e mostra a cena final, né, que ela aparece. Eu acho que é no último capítulo, ela aparece de carro, o Botelho é o último. O Botelho e o Romão veem um carro passando, e a Pombinha aos abraços, feliz da vida, junto com o Henrique. Se tem um lado de degradação, né? Tem uma colega que está fazendo trabalho vendo esse aspecto. Tem o outro lado que parece que para realizar desejo nessa sociedade, a mulher realiza desejo, a mulher que se expõe, ou ela enlouquece, ou ela explode, né? A maluca no sótão, né? Tem aquela imagem. Ou ela se prostitui, ela é vista como uma prostituta, uma cortesã. E é interessante ver, porque esse é o dilema que está posto aqui. E aí e agora vem a singularidade da cena, né? Da Pombinha e da Sara. Quando a Pombinha se dá conta, ela busca. E aí, agora voltando para a Sara se dá conta, ela tem um ataque cerebral, ela para de funcionar, ela encrencou. Ela não conseguiu mais lidar com isso. Eu vou fazer a síntese. Ela se deu conta que a mãe dela era uma mulher, que o Luciano era um homem e que o Luciano estava na casa dela namorando a mãe dela. Quando ela se deu conta que a mãe dela era uma mulher e como mulher tinha desejos e desejava o Luciano, e ela era uma mulher desejada, ela não conseguiu mais, ela se sentiu traída, né? Odiou o Luciano. Todas as coisas que são normais, mas que tem um grande toque adolescente nessa cena, só que ela explodiu. Ela tem uma febre cerebral e ela fica entre a vida e a morte. A Ernestina tem um delírio, ela vai correndo na casa, na chuva, desmaia, né, nos braços do mordomo do Luciano. Depois o Luciano pega ela no colo, leva de volta para casa. E a Ernestina diz: eu matei a minha filha. Então tem uma coisa muito intensa, até chegar ao final em que a Ernestina manda o Luciano pastar, diz nunca mais encontrar ele. E ela fica cuidando da filha. E aí aquela cena final que eu falei para vocês, que eu botei logo no comentário, em que diz assim, são os parágrafos finais, vejam como fecha a história e o romance. Aí tem uma coincidência das duas coisas, né? Dias depois, a viúva Simões acompanhava com a vista do seu terraço de ladrilhos cor-de-rosa um paquete transatlântico. Então, o barco ao longe. Imagina ela do alto, do Morro Santa Teresa, dentro da Baía de Botafogo, né? O navio partindo, né? O transatlântico partindo, que demandava a barra, levando Luciano para a Europa. O tempo estava esplêndido. De um azul glorioso, o mar desenrolava o seu manto sem rugas, com uma serenidade de sonho, e as flores desabrochavam numa alegre ansiedade de luz e de vida, perfumando tudo. Ao lado da mãe, na cadeira de rodas, Sara, com seu eterno e doloroso sorriso, fazia e desmanchava a única coisa bela que lhe ficara, a sua trança loira. Então, imagine ela desmanchando. É uma coisa assim, é uma cena muito patética no final, né? Tem uma coisa de patos. E assim encerra o romance. Então, assim, né, eu ia pegar agora as diferentes questões, mas eu vou deixar em aberto, porque daí eu fiz como toda essa coisa assim, de exposição, acabei dramaticamente, ficou muito longo, né? Então, daí agora parar e abrir para a gente conversar, né? Porque eu achei interessantíssimo reler. Assim, a falência realmente tem outro tom, mas eu achei muito interessante reler esse romance. Assim, não sei quem é que conseguiu ter. A Paulinha dizendo final feliz. É, o final felicíssimo. Enfim. Mas é bem a punição moral, né? A Ernestina abandonou a função de dona de casa, desleixou os cuidados. Ela abandonou o luto, o respeito ao marido que morreu. E ela, por fim, abandona a maternidade, né? Então, tem uma sequência de abandonos nas funções prescritas e colocadas que a mulher deveria ter cuidado, e aí está se voltando sempre, né, nesse caso, para a mulher de elite. E aí a punição é duríssima, né? Esse comentário que a Gabi Escobar faz do naturalismo, essa é uma coisa assim, já dá para marcar
pensar assim, o naturalismo ele já vem desde os anos 70 do século XIX na França, né? Então ele já vem vindo. E alguém comentou do vínculo da Jane Austen. Poxa, eu esqueci de falar, eu ia falar da autoria feminina e não botei nem no material, eu esqueci completamente, estou muito esquecido. O vínculo da Jane Austen, por que eu lembrei da Jane Austen? Porque a formação da Júlia Lopes, assim, de leitura, das leituras dela, também envolvia a leitura de literatura de língua francesa, língua inglesa. Eu não sei onde é que está o acervo, a biblioteca dela, se foi guardada eventualmente, né, guardada, tomara que, da Júlia Lopes, porque isso talvez tenha leitura mesmo, né, da Jane Austen, é bem possível. Tá? Porque, agora, o que a questão do naturalismo? Voltando a essa questão aqui lançada. O naturalismo tem essa coisa do determinismo, né? Tem a coisa da determinação de princípios que são externos ao indivíduo e que condicionam, dão as condições básicas nas quais a gente existe. Então, tem na lógica do naturalismo, e é por isso eu gosto do vínculo com o higienismo, da medicina higienista, tem os preceitos que permitem uma vida saudável. Vida saudável equivale a uma vida normal, né? Entre aspas, normal, né? Sempre levando que é um padrão que vem da ciência e vira cientificismo. Entendeu? Não é mais ciência, é ismo, vira ideologia para justificar um padrão de conduta hegemônico na sociedade. Então, o naturalismo ele esposava, ele aderia, ele casava com essa ideia do higienismo, ou seja, qual é o padrão aceitável natural da família burguesa? Homem, mulher, crianças, pai, mãe, filhos, uma unidade. Isso era visto como normal e saudável. E havia a questão dos princípios de realização de direitos e deveres nas três partes, na triangulação. Né? Dentro do padrão de que a mulher deveria cuidar da casa, o homem deveria trabalhar na esfera pública, deveria trazer o sustento, os filhos tinham direito à educação para depois poderem atuar publicamente. Então, tem uma determinação natural e quando alguma coisa própria do fluxo natural interrompido cria uma doença. Então, por exemplo, o desejo sexual da natureza humana. Então, assim, a gente não... O que eu saiba, não tem, mas a gente não vai encontrar entre os naturalistas nenhum carola, nenhum que vai explicar, nenhum criacionista, por exemplo, né, que vai explicar a origem do mundo porque Deus criou o mundo. Ninguém vai usar isso, vão usar princípios naturais. Vou dar um exemplo, né, típico, consagrado do Aloysio Azevedo, perdão, também podia ser do Aloysio Azevedo, mas do Eces de Queiroz, do crime do Padre Amaro, que o Padre Amaro, o Amaro era um homem, tinha desejo de homem. O fato de vir a religião ela queria um bloqueio, o dogma, né, do celibato para os padres, bloqueia a realização do desejo sexual. De algum modo, o desejo vai se realizar. E aí ele vai transgredir o preceito, ele vai ter o caso com a Amélia, etc, etc. Vai engravidá-la, enfim, ele, né, tem o cinismo, tem tudo. Então, tem toda essa coisa assim, sempre tem... A natureza, ela vai vir. Então, o que é uma sociedade moderna e higiênica? É uma sociedade em que todos vivam em harmonia, todos possam ter integração harmônica. É uma cidade, aquela grande imagem, né, de que a sociedade é um corpo humano. Então, se tem algo que bloqueia o fluxo da energia, se tem algo que, né, atrapalha e não realiza, ele vira doença. Então, por exemplo, tem a denúncia, por exemplo, que o Aloysio faz o Cortiço, né, o Zola faz no Germinal do Mundo Trabalha, não é para dizer vamos acabar com o sobre, não, é para dizer vamos integrá-los ao mundo em que tudo seja harmonizado, cada um tenha seu lugar e possa se realizar. Todos têm direito à realização dentro dessa lógica do naturalismo. Por isso, dizer que meramente que eles são conservadores, que adotam uma forma, é muito reducionista. Eles têm uma dimensão de democratização de que todos têm direito a um lugar social equilibrado. Ninguém deve passar fome. Ninguém deve ser miserável. Ninguém deve ser proibido de realizar o seu desejo. Agora, o que vira ideológico? É que eles estabelecem um modelo de normalidade. Então, prostituição é degradação, né? O celibato, ficar sozinho, é uma degradação. Se a mulher, né, não casa,
ela vai ter aquele desejo sexual e não tem relação com nenhum homem, ela vai reprimir, aquilo vai virar histerismo, histeria. Tem lá o mulato, né, do Aloysio Azevedo, começa, né, com uma moça ficando apaixonada, né, pelo Raimundo, etc. Só que, por quê? Porque ela já tem 20 anos e está vivendo controlada. Mesma coisa de um homem, mesma coisa de uma mulher, mesma coisa do ambiente social. Então assim, muito das marcas do naturalismo e do higienismo atravessam a obra da Júlia Lopes de Almeida, né? Porque ela vê qual é o modo mais racional, no sentido da natureza mesmo, para a realização da mulher, para a realização do homem, da família, etc. E aí, quando alguma coisa entra em desequilíbrio, vai gerar um conflito, vai gerar uma doença, um conflito, alguma coisa vai explodir. Isso é um ponto. Agora, do outro lado, o que dá para ver, assim, por exemplo, quando ela está descrevendo os ambientes, a vida cotidiana, ela tem uma tendência mais até realista, né, de descrição. Então, tem, digamos, a filosofia, entre aspas, não provavelmente a filosofia, mas a concepção de mundo que passa a obra, ela vem do higienismo, né? Mas, assim, na escrita tem algo que é do naturalismo, do realismo da descrição, mas tem algo que é algo da índole do folhetinesca, né? Da construção do personagem. Esse tipo de cena, né? Assim, você olhar os gestos, é muito legal observar os gestos. A mãe se levanta, daí ela cai e se ajoelha na frente da filha. E aí ela se transborda. Eu tentei exagerar os gestos, né, para mostrar muito que é o gesto do folhetim. A gente vê ainda em algumas telenovelas que isso ainda tem, né? A telenovela é a neta, talvez, né, do folhetim. Né? Tem o folhetim, tem a radionovela, tem a telenovela, e agora a bisneta são as séries, né, ininterruptas, de muitas temporadas, que nos sacaneiam, né? Acaba a temporada com aquele episódio que deixa um conflito aberto, aí fica morrendo de vontade para saber o que vai acontecer depois, aí só no ano que vem. Ô, droga! Mas que tem essa coisa maravilhosa que o folhetim resgata, que é da boa história narrada, que nos prende atenção. E eu fiquei com a impressão que a Júlia Lopes de Almeida ela tem essa virtude da narrativa, porque tem descrições que eu acho que são tanto um tributo ainda, por exemplo, com as coisas parnasianas, etc. Mas a história dela é muito bem feita, é uma trama muito bem elaborada, né? Porque quando eu estou falando do traço folhetinesco, isso que eu quero insistir, não é uma desqualificação, é mostrar essa tensão que a obra tem, né? Se está bem composto, não, eu não vejo nenhum problema. O que é o limite que eu apontei lá no início, que eu vi no texto do Luiz Rufato, é que o Luiz Rufato fala que ela moderniza, ok, claro, moderniza, mas é só para a mulher da elite, né? O olhar que ela tem lá para a Simplícia, da narração é muito preconceituoso, né? Da cria da casa, mulata, cara de fuinha, olhos maus, assim, nossa, né? Ela é xereta o tempo inteiro, ela chantageia, faz chantagem, cria animosidade. É uma figura. Eu faria, assim, eu separei, né? Não sei se eu vou ter. Eu tenho aquelas ideias de artigo, eu tenho umas 10 ideias, assim, né? E as nossas aulas estão dando 10. E eu fiquei muito à vontade de fazer um trabalho. Se eu fizesse o trabalho da Viúva Simões, eu não faria da Viúva Simões, eu faria da criada, da Simplícia. Compararia com a Juliana, né, lá do Basílio, né, as duas situações de criadagem, chantagens, lugar brasileiro, e aí ampliaria, né? Porque é uma figura interessantíssima, Simplícia, também. Porque eu acho que é o limite que aparece. Porque eu falei da Simplícia, porque a Simplícia é uma mulher que também busca a realização do desejo e busca ser, ela mimetiza, ela faz a mímese do comportamento da Ernestina. E na mímese do comportamento dela, dos perfumes, ela mostra aquilo que está recalcado na Ernestina. E aí, assim o fazendo, ela vai fugir com o copeiro francês ao final e ela vai realizar aquilo que ela pôde. E aí tem essa diferença de classe, né? Não tem a preocupação com o que os outros vão dizer dela, ela vai, né? Então é uma figura interessantíssima também, né?
Nossa, eu acho que foi a aula que eu mais falei, né? Deixei menos espaço para vocês. Desculpa, realmente desculpa. Questões, eu estou aqui. Ou pode ser até sobre o trabalho que vocês estão fazendo, né? Tem a necessidade da entrega do trabalho, né? Então, se for do trabalho, estou aqui todo ouvidos, né? Minha, assim, coloco como teto ali 12h30, né? Quem quiser ir ficando para falar do trabalho, se tem alguma dúvida, quiser mostrar um trechinho do trabalho, ou comentar a Viúva Simões, né? Mas se acabar também, quiser ir embora e almoçar, estou para vocês. Várias obras, principalmente aqui do naturalismo, que tem muitos vocábulos em francês que não são traduzidos. Por Oui, exemplo, mademoiselle. por Oui, exemplo, c'est ça. roupam, que é peignoir, uma coisa assim, e eles não traduzem. Eu vi isso em Não. Madame Bovary, eu vi isso agora na Viva Simões, e aí eu não entendo por que tipo, tá, Viva Simões é escrito em Sim, português, mas por que ela foi escrever justo em francês essa palavra, e sim. por que Madame Bovary não traduziram? Sim, Ficou... sim. Isso é... Sabe que isso é uma boa pergunta, uma boa questão. E, nossa, só dos detalhes, tá com boas questões, né, Gabi, né? E porque essa é uma boa questão. Assim, isso que eu tinha falado, né? Quando tu pega uma época, tu pode estudar uma época na obra do autor. Tu pode estudar a obra de autor num romance que ele fez. E tu pode pegar o princípio, talvez, do romance, às vezes, num uso, numa frase, num uso de uma cena, função de uma cena. Tu pode ir fazendo. Então, essa cena aqui, ela ressoa, esse teu comentário do uso da língua, né? Da escrita, né? Essa coisa do letramento literário e também da escrita do escrever, tem algo muito revelador, né? Eu vou começar por uma relação bem externa, que é o Bilac, né, que isso contou o Brito Broca, né, que inventou uma doença bem da Belle Époque, né? O Bilac é da mesma geração da Júlia, né? Assim, então, a mesma geração, que era a parisina, né? Antes morrer em Paris do que viver no Brasil, né? Essa era a doença que muitos brasileiros tinham. A gente vai ler o Cinematógrafo do João do Rio, tem lá uma crônica que é o pessoal assim que falando do Rio Nilo, das maravilhas, essa coisa, mas daí o narrador diz: tá aí, você só conhece a Amazônia, o Amazonas, não sei. As pessoas olhavam entediadas, mas o Rio Nilo, o Egito, assim, então eu tenho um interesse muito mais de ser o outro do que ser aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão da moda. Por exemplo, tem uma orientanda que vai defender, né, daqui a pouco, a tese dela que é sobre a estação, uma tese de doutorado, que é uma revista de modas na qual o Machado escreveu, mas ela não está falando do Machado, está falando da revista e do suplemento que tinha. Era um empreendimento internacional. A estação era, eu não vou saber dizer em alemão o nome, né? A origem, se não me engano, é Leipzig, que era um grande centro editorial europeu. Mas o nome que circulou era da versão francesa, que é La Saison. La Saison. E aí tinha a versão em inglês, em português, Portugal, Brasil, tinha a versão em inglês, Inglaterra, tinha nos Estados Unidos, tinha países hispânicos, na Espanha e outros países hispânicos. Era um grande empreendimento da moda internacional, e aí é muito sintomático que o nome não é o nome alemão, o nome popular, o nome de circulação, né? É um empreendimento multinacional, né? O nome de circulação é o francês, La Saison, porque Paris é a capital do século XIX no sentido da moda, da literatura, da cultura, da pintura, etc. E do comportamento. Então, assim, nesse primeiro parágrafo, perdão, eu acho que era o quarto parágrafo, né? Mas na abertura, na primeira página, ela diz que era uma excelente manager, né? Em vez de dizer que, em vez de uma excelente administradora do lar, etc., fala em francês, né? Isso é muito recorrente, muito recorrente. Então tem uma coisa assim que parece que o termo só existe em francês, né? L'abat-jour, né? Peignoir, né? E aí vai, assim, né? Então tem uma coisa meio assim do o modelo a ser seguido, né? É o modelo francês, né? Por exemplo, a gente vai falar do João do Rio. Sabe qual é a origem do pseudônimo? O nome do cara é Paulo Barreto, né?
Ele é mulato, filho de um maçom, era homossexual, né? E ele, tanto que ele vestiu. É muito legal falar do João do Rio. Ele vestiu um terno cor-de-rosa na inauguração do Teatro Municipal. Ele viajava para, enfim, né? Agora não é o João do Rio, estamos vindo para cá. Mas a origem do nome dele é um pseudônimo francês, que é o Jean de Laurent. Aí ele traduziu, ele fez um jogo, né, para traduzir para virar João do Rio, né? E aí qual é a questão? Eles são nacionalistas, que nem o Bilac é patriótico. Mas qual é a noção de pátria deles? Paris seja aqui, né? Não é o Haiti é aqui, aquela canção do Caetano, né? O Haiti é aqui, não é aqui. Não, Paris seja aqui. O modelo de cidade do Rio de Janeiro é Paris. Então, o uso da língua do português, a última flor do laço, né, dizia o Bilac, tem que ser um uso que também incorpore, e aí é um indício de incorporar muito esse padrão da escrita e do modelo de cultura letrada francesa. O modelo da Academia de Letras é francês, né? O prédio é o Le Petit Trianon, né? Aqui em Porto Alegre, o modelo da Faculdade de Direito é um prédio francês, modelo estilo. Então, assim, por isso que eu digo assim, às vezes no detalhe tu consegue fazer aquela coisinha da pedrinha no lago, né? Do Círculo dos Conceitos. Tu pega uma pedrinha. Se tu presta atenção naquele detalhe, ele é revelador às vezes. Ele vai em Círculo dos Conceitos, consegue mostrar que ele vai e volta, né? Tu consegue mostrar que é uma concepção realmente de cultura letrada até e de comportamento, de modo até o uso da língua, uma palavra em francês não traduzida, né? É uma excelente manager. Dona de casa, pô, mas é umas coisas engraçadas, né? Assim, hoje, como temos muita coisa em inglês, né? Como você falou na rua, a gente vai fazer um lockdown, tá na hora, né? Putz, tinha que ter feito há mais tempo, lockdown. Aí tem, mas tem várias, né? E essa é uma coisa legal de ver, assim, que não é uma questão, ter a noção de que a língua ela faz parte desse diálogo, né? Então, eu vou mostrar para vocês um rato, ó, esse é o meu rato, né? Um mouse, então assim, que em Portugal chamam de rato, né? Mas é ver que tem esse intercâmbio da língua. Porque a língua não é pura, a língua é sempre feita de empréstimos, né, de jogos, mas é entender o uso social da língua, né? O que ele significa, né? E aí a do inglês também entra nisso, assim, mas tem muito uso do inglês. Porque assim, o risco, o outro lado, vou pegar o lado oposto. É um projeto de lei que teve aqui, teve na Câmara dos Deputados, teve na Assembleia Legislativa que também teve, projeto de lei proibido o uso de termos em inglês. É uma bobagem, né? Pessoal bem intencionado, de esquerda, democrático, mas nacionalista, onde entra a questão de defesa nacional, onde em vez de usar populações, usa povo, em vez de defesa da bandeira. Quando começa isso, nossa, eu estou de verde, mas eu não tenho nenhuma similaridade com essa coisa do verde e amarelo. Jamais sairia dançando com camisetas verde e amarelo por aí, né? Mas, assim, é meio chauvinista, né? Porque a gente existe em diálogo com o outro, né? Inclusive na língua, né? O número de termos que a gente vê. Por exemplo, se a gente pega os termos que vêm de origem africana, né? Caçula é um termo que vem do Banto, se não me engano, né? Porque das amas de leite, as negras, as mães negras, né, que cuidavam da criança, se chamavam. Tem vários termos, né? Cafuné, né? Que são coisas que mostram muito da entrada da linguagem e a entrada também em que esferas entram. Aí teria que ver socialmente, por exemplo, entrou aqui na vida doméstica, entrou na vida letrada, né? Essa entrou na... Tá bacana. De nada, Gabi. Assim, eu achei bem legal, são questões legais, né?
Então, eu acho que é isso, né, gente? Hoje vai ficar mal sem muito diálogo. Vou dizer para vocês que eu achei meio devagar ultimamente. Eu sei que a aula foi falante, né? Mas eu digo assim, a sensação meio de esgotamento, né? Como se a energia tivesse saído pela ponta do pé, né? Mas ainda estou aqui disponível. Se quiser mais alguma questão, eu gosto de falar disso com a mulher. Foi muito boa a aula, prof, de verdade. Não precisa ficar se martirizando assim, foi muito bom mesmo. Obrigado. E obrigado pelo comentário. É bom de ter cuidado também. Eu tinha que cuidar, né? Porque senão fica aquela coisa. Sabe? Parece que aí viro eu a Ernestina, né? Oh, estou cansado. Não deixei ninguém falar. Obrigado pelo comentário, Amanda. Isso é bem pertinente. Bem pertinente. Então, você importa a gente encerrar por aqui? Podemos acabar hoje aqui? Pode ser. Então, gente, semana que vem a gente volta a falar do Cruz de Souza, mas eu vou mandar, vão ser 3, no máximo 4 poemas que eu vou mandar do Cruz de Souza para a gente fazer a leitura, e aí eu vou fazer essa leitura, a interpretação, né? E também a gente comentar os 4 poemas, mas eu mando antes, né? Não se preocupem. Eu vou mandar, que nem eu fiz o Bilac, né? Eu faço aquele PDF e mando para vocês. E aí o trabalho fica, quem ainda não entregou, até a sexta-feira, dia 2, mas agora eu já, quando mandar a aula, eu já mando as novidades todas, inclusive do trabalho. Tá bom? Então, um abraço, fiquem bem, fazer gestos, né? Um abraço a todos, fiquem bem. Tchau, gente. Boa Obrigada semana. pela aula, Até mais. prof. Tchau. Boa Obrigada. semana.